No livro de Marcos, capítulo 5, nos revela a palavra de Deus uma história maravilhosa, aonde um dos principais da sinagoga se apresenta a Jesus por causa de uma enfermidade, por causa de um problema com a sua filhinha que está levando ela a óbito. Esse homem chama-se Jairo. Ele era um dos principais da sinagoga. Ele era alguém de suma importância e autoridade na sinagoga. Ele era alguém parecido com Nicodemos, relatado no livro de João, capítulo de número 3. A diferença entre Jairo e Nicodemos é que a Escritura nos ensina que Nicodemos teve medo, dúvida, temor e procurou Jesus à noite, com medo de represália, com medo das acusações e dos dedos que iriam ser apontados para ele, lhe acusando. Mas com Jairo foi diferente. Jairo, o problema está atacando a sua filha. Jairo, ele não olhou para a dificuldade. Jairo, ele não olhou para a sua posição e nem olhou para o seu cargo, o qual ele ocupava naquele momento. Jairo, ele se despiu de toda ignorância, de toda arrogância e de toda vaidade. Ele desceu do seu pedestal e ele foi na direção de Jesus. E a Escritura nos ensina que quando ele chegou até Jesus, ele se prostrou aos pés de Jesus. Isso é maravilhoso, meu amigo e minha amiga. Você olhar alguém que ocupava um cargo em uma sinagoga judaica, se curvando e suplicando a Jesus, reconhecendo Jesus como aquele que poderia sanar o seu problema, solucionar aquele problema. A Escritura diz que ele, se ajoelhando e se prostrando aos pés de Jesus, ele disse: Mestre, a minha filha está moribunda, ajuda-me, me socorre. É isso que Jairo, ele vai até Jesus e pede, o grito de socorro. A Escritura diz que no mesmo momento, Jesus se dirigiu até a casa daquele homem. A Escritura nos revela que Jesus leva consigo Pedro, Tiago e João. E a multidão que estava cercando Jesus falou assim: não é para ninguém ir, fiquem todos aqui. E só foi simplesmente Jesus, Pedro, Tiago e João e Jairo. A Escritura diz que no percurso encontraram alguns fariseus que tinham vindo da casa de Jairo. E aqueles fariseus olham para Jairo e dizem: Jairo, a tua filha está morta. A tua filha morreu, não tem mais jeito. Não precisa mais ficar atrapalhando o mestre. E Jesus então olha para Jairo e diz: vamos lá. Tem jeito. De repente pessoas falam para você que não tem mais jeito. O teu sonho já morreu, os teus objetivos não tem mais jeito. Mas Jesus fala: vamos à frente. Vamos em frente. Olha que coisa maravilhosa. Vamos em frente, vai dar certo. E a palavra de Deus diz que Jesus, quando se aproxima da casa, ele observa que dentro da casa há uma outra multidão, muitas pessoas estavam lá dentro, parentes, amigos próximos e até mesmo desconhecidos, chorando. Mas quando Jesus chega, a Escritura diz que eles começam a zombar daquela situação. Mas quando Jesus então observa aquele espírito de zombaria, Jesus então determina que Jairo retire todos de dentro da casa. Porque é momento em nossas vidas, meus irmãos, que nós precisamos estar somente com aqueles que nos amam e com o Mestre
e com Jesus. Jesus então ordenou que fossem retirados todos aqueles que estavam ali para atrapalhar, porque estavam ali atrapalhando. O choro, a zombaria estava atrapalhando, e Jesus então mandou retirar. Retire todos de lá de dentro, para retirar. E a Escritura diz que eles foram e retiraram. E Jesus só permitiu que entrasse ele, Pedro, Tiago, João, Jairo e a sua esposa. E a Escritura diz que o poder de Deus foi tamanho naquele lugar, que quando Jesus entrou na casa, ele tocando disse: Talita cumi, ou seja, menina, eu ordeno, levanta-te. E a Escritura diz que aquela menina levantou, né? Foi ressuscitada. Por quê? Porque Jairo obedeceu a ordem do mestre. De repente, meu irmão, minha irmã, você está passando por lutas, sonhos estão praticamente mortos, ou de repente você acha que seus sonhos e objetivos estão mortos. Mas Jesus manda você fazer algo e você não tem feito. Jesus manda você retirar toda a mágoa do teu coração. Sim, porque o nosso corpo, segundo o livro de Coríntios, é templo do Espírito Santo, casa do Espírito Santo. Então, quando Jesus mandou que Jairo retirasse toda a sujeira, o espírito de zombaria, tudo